Cardoso, você já fez algum desligamento, que está relacionado diretamente aí com a IA, lá na Hamper? Sendo muito sincero, eu acho que eu já fiz mais desligamentos por conta do momento que a gente está enfrentando de o governo que já é meu sócio está cada vez mais interessado em recolher mais dividendos. O alto custo financeiro hoje que o empreendedor tem que lidar, né? Hoje a gente sabe que, porra, tomar um crédito hoje é muito mais caro do que era alguns anos atrás, do que a propriamente inteligência artificial, né? Eu vejo as discussões de nós empreendedores aqui no Brasil sobre IA, eu acho super interessante, né? E a gente com razão tem que discutir. Mas aqui no Brasil a gente tem alguns problemas mais terrenos também que vão além só da IA, né? Talvez se a minha única preocupação fosse o impacto da inteligência artificial no meu negócio, eu já estava de mãos dadas com a IA e resolvendo mais rápido os problemas, mas a gente sabe muito bem que o empreendedor, principalmente de um pequeno negócio, ele precisa enfrentar ainda outros ventos na testa, né? Então, se eu fosse classificar de uma forma mais objetiva, né? Os últimos desligamentos que eu precisei fazer na Hamper, talvez IA ia estar no fim da fila. Muita gente que foi desligada nos últimos tempos por produtividade individual da pessoa, gente que eu precisei desligar por erros estratégicos que a gente tomou ou mudanças de rumos estratégicas, mais o desafio inerente do momento aí que eu falei, que talvez em outros momentos a gente até esperaria um pouco mais, se o dinheiro não tivesse tão caro, a gente esperaria um pouco mais antes de desligar, mas talvez o momento pede até que a gente seja um pouco mais implacável. Talvez na última linha ali, na última estatística, a gente diria que, pô, alguém foi desligado porque uma IA. Agora, não querendo alongar demais a conversa, certamente a gente já deixou de contratar por conta de IA. Talvez seja uma outra perspectiva que a gente pode dar aqui para essa pergunta, né? Não me lembro de ter desligado alguém objetivamente por conta da IA, mas eu tenho certeza que quando eu olho hoje para o meu time de marketing ou para o meu time de produto, eu sei que eu só consigo entregar o que eu entrego com a quantidade de pessoas que eu tenho por conta da IA. Talvez eu teria que ter o dobro das pessoas hoje, não fosse a IA. Legal, legal. Boa, vamos lá. Bom, você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente é o podcast de cabeceira aí para empreendedores e a nossa é abordar os temas que nem sempre estão cobertos aí pela grande mídia, nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras. A nossa é abordar os temas mais difíceis, normalmente explorando da perspectiva aí dos downs, porque a gente acredita que é a partir daí que a gente tira os principais aprendizados. Então a gente costumeiramente fala sobre temas estratégicos, mais ligados aí à captação de rodadas, M&As e todos os detalhes inerentes. A gente fala muito também sobre os desafios de gestão e a gente tem falado muito, inevitavelmente, sobre... César soltou, essa vai pro ar. César soltou um forró aqui no meio do episódio. E a gente tem falado, inevitavelmente, sobre inteligência artificial, não da perspectiva da tecnologia, mas da perspectiva do impacto que isso tem no mercado e nos negócios. Acho que na atual conjuntura é impossível a gente não falar de inteligência artificial num ambiente de negócios. Tenho certeza que esse episódio vai agregar um conhecimento novo para você, por isso eu vou pedir o teu like caso esteja vendo pelo YouTube ou que você deixe 5 estrelinhas aí caso esteja pelo Spotify, garante que está seguindo a gente nos 2 streamings e encaminha esse episódio tanto para outros empreendedores e empreendedoras que podem se beneficiar para o seu conhecimento, mas pelo teor do conteúdo aqui também encaminha para o seu time interno, principalmente para os gestores e gestoras da sua empresa, porque hoje a gente vai falar aí do impacto da IA na empregabilidade, né? Como que essa transformação já está impactando e vai impactar ainda mais o seu time. O legal do episódio de hoje, ou talvez de uma série de episódios aí que a gente vai fazer, é que o César acabou de voltar dos Estados Unidos, foi no evento do Gartner, teve uma imersão em conteúdos que estão talvez um bocado à frente de onde está a discussão aqui no Brasil, e tem compartilhado aí desses conhecimentos com a gente, então a gente quer explorar também que esse conhecimento está fresquinho na cabeça do César e fazer um deep dive aí nessas temáticas. E aí, César, vou voltar o microfone
para você com uma deixa, né? Hoje você abre o noticiário, ou abre o LinkedIn, a primeira coisa que vai vir lá é Amazon demite 15.000 pessoas por conta da IA. Microsoft faz layoff de 12.000 É. pessoas por conta da IA, né? E acho que isso para quem já flerta com ansiedade, seja uma pessoa, ela é um funcionário de uma empresa que pode sentir a sua posição ameaçada, ou até mesmo para o empreendedor que não tem prazer nenhum em desligar pessoas, é uma parada meio chocante, né? Acho que vale a pena a gente começar tentando desmistificar um pouco do que está por detrás dessas notícias, né? Eu acho que a gente vive numa bolha de tecnologia, né? Então, eu e você estamos, né, vivendo essa. A minha ocupação, a Hamper, né? São empresas que estão nesse contexto, então a gente vive essas notícias relacionadas à IA muito forte, né? E a mídia, em geral, tem dado muita força, né? Ou seja, nós temos hoje essas grandes empresas que são quase nações, né? São empresas que têm tamanho de economias de países, né? Uhum. E aí qualquer coisa que venha dessas empresas, qualquer movimento que eles fazem é um movimento que tem é um movimento de boiada, né? Então, quando uma empresa como a Amazon fala que deve parar, o impacto, uma notícia dessa, o impacto da IA nos próximos, e a robótica nos próximos anos na Amazon deve acabar com em torno de 160 a 300 mil empregos Loucura. nos Estados Unidos. Uau! Eles são o maior empregador dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, agora, o quanto que o quanto dessas notícias são, assim, cara, projeções, né? Possibilidades, né? Que vão gerar efetivamente desemprego em massa, ou o quanto que isso vai provocar uma transformação. E aí não se trabalha, só se trabalha no título, quase que na Uhum. manchete Sim. e no problema. Não se tem uma análise mais profunda do que está por trás disso, qual é a transformação, né? Eu Uhum. vou usar um exemplo, né? Então, no final da década de 90, quando eu tinha o provedor, né? Não vai ter shopping, né? Vão acabar as lojas, que vai todo mundo comprar na Os internet. vendedores estão na Os rua. vendedores estão na rua, porque ninguém vai precisar mais de vendedor, você vai comprar direto tudo na internet e tal. E, cara, e não aconteceu tudo aquilo. E se você for olhar hoje, 25 anos depois daquilo, né, dos anos 2000, nós estamos em 2025, cara, quantos empregos estão relacionados às últimas ondas de tecnologia, né? Se você for pegar a internet, se for pegar Mobilidade, mobilidade, se for redes pegar nuvem, redes sociais. Uhum. sociais e tudo mais, cara, quantos empregos estão vinculados a isso hoje? Uhum. Não sei percentualmente, mas deve ser muito. Muitos, com Se eu certeza tivesse que muitos. apostar, eu acho que 20%, não sei se é um número, Talvez até talvez até mais. mais, Uhum. né. Uhum. Então, cara, qual é a transformação que a gente vai viver? Ou seja, hoje a gente está olhando do ponto de vista da perda, da substituição que a IA vai ter, Aham. né, de um potencial que pode acontecer, né, como um potencial de uma bomba atômica ser explodida aí e desencadear a Terceira Guerra Mundial e acabar com o planeta, Sim. né. Ou seja, qual é essa possibilidade? Ou seja, mas o que que a gente vê hoje como um cenário baseado em dados, né? Então, acho que essa é uma provocação que a gente tem que fazer. E aí foi legal, Ricardo, que eu tive lá no evento do Gartner, né? E eles fizeram exatamente uma palestra baseada um pouco em dados que eles capturaram, de pesquisas que eles fizeram, 250 mil movimentos de relacionados a emprego, né? Nos mercados que eles mapearam. E aí a conclusão, né, da Gartner ali no evento, né, na palestra, é que as manchetes estão dizendo uma coisa, mas os dados ainda não estão dizendo a mesma coisa, Ok. né? E aí eles tentam trazer para a gente alguns dados que vão ajudar a gente a fortalecer como é que, ou nos ajudar a não a fortalecer, mas a exemplificar na nossa cabeça uma forma, um racional de como a gente pode trabalhar esse futuro do emprego, né? Uhum. Então a primeira provocação que eles fazem é o seguinte, do levantamento que eles fizeram, 79% dos layoffs não tem nada a ver com IA. Zero. São decisões de negócio, estruturais, entendeu? Nichadas, não tem nada a ver. Uhum. Nada, zero. Eu que, né, normalmente não paro na manchete da notícia e também tenho, né, alguma habilidade enquanto empreendedor, eu leio uma notícia dessa
E de primeira ordem o impacto é, pô, foram 15 mil pessoas demitidas. Mas em segunda ordem eu já penso assim, o quanto que uma empresa como Amazon, Microsoft, Meta precisam fazer essas readequações para ter ganhos de produtividade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eventualmente, para melhorar o resultado da empresa, porque são empresas que estão abertas na bolsa, precisam apresentar bons resultados para chamar dinheiro, até porque elas precisam ter dinheiro na frente para investir e estarem melhor posicionadas nessa corrida do ouro que elas estão disputando pela inteligência artificial, né? Então eu vejo um pouco como uma artimanha, não soando pejorativo aqui, né, mas na falta de uma palavra melhor, como uma artimanha de melhorar o resultado da empresa para conseguir chamar mais capital e com isso ter mais recurso para investir no novo. Não sei Sim. se faz sentido para Não, você. faz todo sentido. E tem as discussões mais complexas, né, de como que é a dinâmica, né? Então, se tudo for feito por uma IA, né, que escolhas você vai ter de marcas, do que comprar, do que fazer, se a IA vai fazer tudo, ou seja, tem discussões muito complexas, né? Uhum. Mas o Gartner tentou simplificar, assim, nessa pesquisa, para falar o seguinte, cara, vamos tentar fazer um recorte, né? Ou seja, claramente, num primeiro recorte, você tem o seguinte, que eles chamam de, então, dos 21% que estão, de alguma forma, conectados com IA, eles falaram o seguinte, 17% eles chamam que é um reposicionamento, é uma realocação. Então pega a Amazon, vamos pegar a Microsoft, vamos pegar a Salesforce. Ao mesmo tempo que eles estão demitindo milhares, Estão abrindo eles novas estão vagas também. contratando outros milhares. Então, ele fala desse reposicionamento, o problema é o seguinte, aí começam a ter, por perfis, talvez, desemprego. Então, eles Claro. mandam pessoas de um determinado departamento Que não vão ser recontratadas. que não vão ser Uhum. recontratados no outro, porque Sim. eles não têm o perfil para Perfeito. aquilo. É aquela história de, na época da internet, a galera falava assim, não, a internet vai tirar alguns empregos, mas vai gerar outro. E aí a preocupação era assim, sim, mas o rapaz que era caixa de supermercado, ele não está habilitado para ser um programador e trabalhar na era da internet, né? Esse Perfeito. camarada, ele infelizmente, ele acaba ficando ameaçado nessa situação, É né? isso aí. E você pode até ser mais simples, ele não está preparado para ser o operador logístico. Não precisa nem ser trabalhar É, com, ok, né? aham. Porque você movimentou de precisar de caixas do supermercado para você ter uma operação logística hiper complexa, porque você tem que atender hoje um monte de plataforma que vai fazer pedido online para o seu supermercado. Uhum. Então você tem menos caixas, mas você tem uma operação logística maior. E aí você desloca pessoas de um caixa para a operação logística. Elas estão preparadas? As pessoas Precisaria fazer um existem no mercado? reskilling ali, né? Né? Então, o que está acontecendo no mercado de tecnologia é um pouco desse reposicionamento, né? Uhum. Você tem pessoas... E o Gartner trabalha muito isso lá na palestra que eu assisti, muito dessa questão. Então, a gente tem 17%, ou seja, uma boa parte do que a gente fala do desemprego vinculado a IA não é um desemprego, né? Porque você tem uma compensação do outro lado em contratações. Uhum. Talvez não no mesmo patamar, mas a preocupação aqui são os perfis. E aí eles entram um pouco na questão da prontidão humana. Uhum. O homem não está ainda, né, educado, ou seja, ele ainda não tem os conhecimentos necessários para ele responder a essa prontidão da IA que está já tão avançada. E Uhum. aí vai ter um impacto no mercado de trabalho, mas não necessariamente no emprego. Uhum. E aí esse é um primeiro recorte que a gente vai trabalhar da preocupação que os empreendedores, os empresários têm que ter de como a gente se preparar para esse reposicionamento, Aham. né? Nós temos uma responsabilidade aqui, né, de como, porque não vai ter no mercado gente para fazer tudo de novo. A Uhum. gente vai ter que educar essas pessoas, Uhum. né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles colocam é a questão da restrição, né? Então, o que eles falam da restrição, assim, talvez esse seja um cenário que a gente está começando a viver. E é um pouco do que você falou, né? No começo, né? Na tua introdução, você falou, cara, eu talvez esteja tomando decisões de não contratação Uhum. na expectativa de que a IA vá suprir esse negócio. Então, Uhum. vamos pensar assim, de repente você hoje está conseguindo produzir, você estava compartilhando comigo, produzir muito mais conteúdo Uhum. para LinkedIn, que você tem escrito mais, blogs e tudo mais, sem precisar do apoio de ninguém. Uhum. Porque hoje você tem na IA um aliado para revisar o que você fez, te trazer mais referências, te ajudar na escrita, te ajudar muitas vezes com algum agente para publicação disso, criação de uma imagem e tudo mais, que você então deixou de contratar alguém mais júnior para fazer um Perfeito. trabalho que para você, com a tua experiência, é mais fácil você orquestrar uma IA do Uhum. que contratar alguém mais júnior para fazer aquele negócio. Com certeza.
né? Uhum. Então, isso é o que eles chamam da restrição, Uhum. né? Que está começando esse movimento, mas ele é um valor ínfimo ali, daquele percentual todo, ele é 3% da pesquisa que eles fizeram. 3% ainda já está nessa questão da restrição, mas deve crescer Perfeito. no próximo período, né? Mas isso a gente não consegue aferir quantas vagas foram deixadas de ser abertas, né? Isso. Não conseguimos, né? Não O dado é consegue. quantas pessoas foram desligadas, aí é Desligadas, pouco, né? é pouco. Talvez Então, o quando a gente fala impacto é maior de vagas que não foram abertas, né? Isso, Uhum. isso. E aí o mercado, no final das contas, o mercado de trabalho, né, pode ter um impacto de diminuição de vagas ofertadas para determinados perfis. Uhum. E aí volta a preocupação, prontidão humana, o quanto estas pessoas estão sendo preparadas para os novos perfis que a IA vai precisar. Então, eu mais sênior, em vez de perder um tempo, algumas horas, ensinando alguém a fazer Já alguma vou direto coisa, lá no chat eu já vou direto GPT, na IA, né, ela faz prompto para para... mim, entrego e não preciso ter este custo com a pessoa ou ensinar a pessoa. Só que, ao mesmo tempo, depois a gente vai trabalhar isso, aí o Gartner fala que isso é um erro. Até a palestra que a gente teve no evento com Mark Benioff e tudo mais, os caras se posicionam que isso é um erro, a gente fazer isso, porque no final das contas, as pessoas júniores, quem vão ser os gerentes do futuro? Aham. Então, a gente está olhando do ponto de vista, né? O primeiro do reposicionamento, a gente está falando que é um reposicionamento de negócio. Eu estou reposicionando o meu negócio para trabalhar mais com IA. Então, Uhum. estou tirando pessoas de uma área para colocar em outra. Aham. Quando eu olho essa restrição, eu estou tentando olhar produtividade. Só que quando eu olho produtividade, eu tenho 100, vou fazer com 80. Uhum. Mas o grande negócio eu tenho 100, como é que eu faço para ter 1000? Como é que eu faço para crescer? Esse pensamento da produtividade e da redução, ele está restringindo também a ideia do líder, né? Sim. Nós, como empreendedores, nós, como empresários, como membros de conselho e tudo mais, será que a gente não está, por conta de priorizar a produtividade, perdendo a oportunidade de criar os novos recursos que vão Sim. fazer do 100 ir para o 1000? Sim, mas ó, eu vou fazer uma provocação aqui. Eu entendo o Mark Benioff, CEO da Salesforce, ter essa preocupação com o futuro da mão de obra. Mas o Mark Benioff brasileiro aqui, o Ricardo Corrêa, CEO da Hamper, que vive para pagar a conta do final do mês ali, tá lutando ainda para... É muito difícil de ter esse pensamento de longo prazo. Eu entendo como preocupação, como sociedade, e até mesmo me preocupo com o Ricardo empreendedor 10 anos para frente. Mas a minha realidade hoje é, cara, se eu puder deixar de contratar 3 pessoas porque eu preciso, porque eu consigo fazer com o chat GPT sozinho, essa vai ser a minha opção. Sim, Né? quando você olha do ponto de vista da produtividade. Uhum. Agora, será que o Ricardo consegue, com tudo ele tem que fazer, e agora a IA ajudando ele na produtividade, ele consegue ou ele precisa de que tipos de ajuda? De pessoas e de IA, que é um pouco do que a gente vai trabalhar, para construir o que será a nova Hamper? Uhum. Faz sentido. Né? O que será o novo negócio? Ou seja, será que... Uma provocação que eles fizeram lá é interessante, né? E eu vi várias pessoas falando disso. Cara, será que existiria Google se não fossem aqueles recém-formados em universidade que tiveram esse insight e construíram esse negócio? Será que teria Meta? Uhum. Facebook? Uhum. Né? Eles foram construídos por pessoas que nasceram na bolha depois da Não, internet. todos esses caras foram júniores um dia, né? Foram júniores um dia. Né? E aí a provocação é, será que a gente vai conseguir ser esse profissional que vai construir esse IA+, Uhum. ou a gente ainda está no viés do mais IA, que é buscar sua produtividade? Então, a restrição que o Gartner fala está muito vinculada à produtividade, a gente está buscando produtividade. Agora, o quanto o ganho de produtividade que você tá recebendo, você está usando para seu boost para você criar a nova estratégia. Perfeito. Então, quando a gente fala do mercado de emprego, talvez tenha essa transformação, ou seja, você vai ter que ter novos perfis para construir o futuro da sua empresa. Uhum. Senão, ninguém vai viver de produtividade. Uhum. Esse é o desafio. Sim. Mas se você dar um exemplo aqui, talvez o valor, ele também está mudando de lugar. Eu vou dar um exemplo. Eu citei no Off the Record o quanto eu tenho me sentido mais produtivo atuando como um creator. Talvez eu só consiga ter essa dedicação como creator, como eu tenho hoje, porque eu trabalho muito apoiado por IA, porque senão eu ia ter que ter um time de marketing me servindo ali o tempo todo, coisa que eu não preciso.
Então, de um lado, eu deixo de contratar pessoas de marketing, porque eu como creator, consigo fazer mais com IA. Mas eu mais IA desenvolvendo o mercado da Hamper, a Hamper cresce, e a Hamper crescendo, eu crio espaço para contratar pessoas em outras áreas. Você entendeu? Deslocamento de lugar. A Hamper mais próspera, com mais margem, com mais receita, cria posições para mais programadores, para mais vendedores, ou para mais o que quer que seja a posição que a gente vai precisar para continuar crescendo. Mas a questão de qual é a equação desse crescimento? É fazer mais do mesmo que a gente está fazendo ou é fazer... Criar o novo, né? É criar esse novo, Aham. né? Então, quando a gente olha o investimento que essas empresas estão fazendo e quando a gente olha o mercado financeiro apostando tanto, eles não estão apostando talvez no iceberg que a gente está vendo, só a pontinha que está... Eles estão apostando naquilo que está embaixo da água, Numa nova que economia, é muito né? maior, um negócio que pode emergir muito maior, Aham. né? Então, então, quando a gente olha o mercado de trabalho, a restrição, está acontecendo esse efeito. E ele deve se acelerar. O Gartner coloca, cara, 2026 deve ser um ano que isso deve se acelerar. De você, assim, as pessoas mais sêniores deixar de contratar os mais juniores para poder fazer isso. Agora, do ponto de vista de diagnóstico, eles também colocam, isso é um erro estratégico que a Sim. liderança tem que tomar cuidado. Mas a gente já arruma para cometê-lo, né? É. E sabe o que me preocupa, cara? Eu vou soar um pouco polêmico aqui, coisa que é bem raro no programa, mas eu vou me permitir aqui usar um exemplo, espero não ser mal interpretado, mas como empreendedor eu sinto isso na pele e sei que outras lideranças vão se identificar. Eu tenho medo do apagão de talento que isso pode gerar. Eu acho que a gente tem um precedente próximo da gente, que é a pandemia. Durante a pandemia, a gente teve esse negócio, as empresas precisaram entrar em modo sobrevivência, deixaram de contratar júnior, muita gente trabalhando no trabalho remoto, corta para agora. Qual que é a minha situação? E aqui que eu digo que vai soar um pouco polêmico. Cara, eu oriento muito a minha gestão média a ser muito diligente na hora de contratar pessoas que estão na faixa dos 25 anos e que adentraram o mercado de trabalho na época da pandemia. Porque, sendo sincero, cara, o que tem de pessoas de 25 anos ou nessa faixa que não aprenderam a trabalhar direito, porque quando chegou a hora de elas ingressarem no mercado de trabalho, o mundo estava virado de cabeça para baixo. Não é culpa delas, é um fenômeno que a gente vai ter que lidar enquanto sociedade. Mas esse pessoal arrumou um emprego para trabalhar remoto, passou os últimos 5 anos trocando de emprego de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, não construiu um arcabouço, um conhecimento naquilo que faz, acabou tendo o salário inflacionado porque o tempo foi passando e a idade foi chegando, e chegou ali, sei lá, com 25 anos ganhando entre 5 e 10 mil reais, o que é razoável pela idade, mas não tem conhecimento para entregar o suficiente pelo que ela acha que ela vale. O meu receio é a gente ter uma outra onda parecida. Os júniors, que são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, não ingressam de cabeça porque as empresas estão contratando menos júniors, e aí porque estão usando IA, e daqui 5 anos essas pessoas não têm mais idade de serem júniors, elas vão estar disputando posições para pleno, para sênior, mas elas não ganharam a casca necessária para ocupar essas posições. 11 em 10 negócios falam 2 verdades. Cara, tá difícil pra caramba contratar gente, e quando a gente vai contratar, tá caro pra caramba. Ok. Geral, eu tô falando assim, amigos que são donos de restaurante. É transversal, não é só Você tech. treina e aí são problemas que estão desde políticos nossos, ou seja, cara, o cara prefere uma bolsa do que um emprego e tudo mais. Subsídio. E aí esses problemas, né? Mas vamos pensar que a gente tem um problema hoje no mercado em geral, que nós temos vagas, nós não temos pessoas preparadas. Nós temos vagas e nós recebemos muitas aplicações. Eu abro uma vaga na Hamper, eu recebo entre 100 e 200 aplicações por vagas, mas, cara, peneirar isso então, Mas olha que interessante, aí você tem esse desafio, você tem vagas, você não tem pessoas qualificadas. Aí você olha para o mercado de educação. O mercado educacional está preparado para te entregar as pessoas que você precisa para o teu desafio atual e para esse desafio novo com a IA? De maneira alguma. Não está preparado. Então, qual é a sinuca de bico e a contradição, o paradigma que as empresas têm que trabalhar? Cara, se eu não criar um mecanismo de investimento... Eu vou ter que incubar os talentos aqui, para esses talentos, eu essa galera. preparar esses talentos, eu tô ferrado.
E aí talvez tenham, das dicas que a gente vai dar, por que que a IA não pode te ajudar nisso? Uhum. Porque se você treinar uma pessoa com os skills que ela precisa desenvolver na IA, no contexto já da sua empresa e do seu mercado, e a IA acelerar esse negócio. Uhum. Então, será que o futuro não descreve que as nossas empresas têm que ter um mecanismo de educação de verdade, um processo de educação? Não é um cara de marketing ou um cara de tecnologia criar um processo educacional, mas ter um educador criando um processo educacional com IA? Uhum. Será que não vai ter? Então, quando eu acho da restrição, eu acho que esse desafio, cara, ele só tende a piorar. Uhum. Só tende a piorar. E a gente está criando um veneno para nós mesmos, quando a gente, como mais sêniores, estamos pegando as pessoas que não estão preparadas e falando, cara, então eu vou usar uma IA para substituí-los. Né? Porque em algum momento isso vai estourar. Aham. Porque eu vou precisar de gente preparada para um futuro que está sendo desenhado. Né? Você vê que loucura. A gente fez um programinha dentro da Hamper e quem está encabeçando isso é a Verônica, que inclusive cuida dos bastidores aqui do Startups and Downs. Ela é head de marketing na Hamper. E eu fiz um acordo com ela. Falei, eu te dou. Ela tem o time dela que já roda e eu combinei com ela um budget para ela ter sempre 3 estagiários no time dela para ela formar. E essa galera entra para trabalhar com o que está na crista da onda. Vai trabalhar com IA, fazendo integração no Zapier, vai usar as nossas ferramentas da Hamper, vai aprender edição de vídeo, via de regra, coisas que a turma que está ingressando no mercado de trabalho é um playground para quem está interessado. E a gente já tá indo para a 3ª safra e a gente não conseguiu cumprir um único cohorte de estagiários que cumpriram 12 meses. Todos eles saem pelo caminho. Qual que é o colateral que isso tem para a Hamper? Eu vou dizer assim, tem muita coisa positiva, porque esse pessoal entregou coisas legais o tempo que ficou ali, mas o ROI só seria atingido se de fato essas pessoas ficassem para serem alocadas em outras coisas. Mas elas não ficam. E eu fico pensando assim, quantas outras empresas têm a condição de bancar? Porque eu entendo que durante esse 1 ano, por mais que o estagiário ele entregou alguma coisa, eu como empresa fiz mais investimentos nele, que só seriam coletados no médio e longo prazo, e se ele sair em menos de 1 ano eu não coleto. Eu fico pensando quantas empresas têm condições de fazer, principalmente no Brasil, de fazer esse incubamento de talentos futuros. É muito difícil, né, cara, pensando Sim. na nossa realidade de Brasil, Sim. né? Mas outra coisa também que a gente tem que pensar, né, se esse turnover desses recursos, desses estagiários, é tão alto assim se comparado com o turnover da empresa como um todo, né? Uhum. Talvez você tenha áreas na empresa que tem um turnover até parecido, né? Pode ser. E recursos que estão construindo a sua vida logo no começo, cara, eles querem oportunidades, ou seja, pouco dinheiro pode representar uma mudança de trabalho, né? Aham. Pouco dinheiro que eu tô falando para quem já é sênior, já ganha muito, né? Pra gente pode ser pouco dinheiro, mas para ele 5, 10% a mais pode fazer a Fazer diferença. diferença, sim. Então, assim, são desafios, não é um problema simples, né? Sim. Mas a questão que a gente está trabalhando aqui é a seguinte, você como líder, você como empreendedor, você como o gestor da empresa, né? Cara, isso tem que ser uma preocupação, porque esta restrição que nós estamos criando, ela pode cobrar um custo muito alto no futuro. Agora o Gartner coloca um terceiro ponto. Ele fala que 1% só é muito pequeno nesse recorte que eles fizeram, né, dos desempregos, que eles falam que é a redução. O que é essa redução? Eles falam o seguinte, nós estamos demitindo pessoas pela IA, pessoas geralmente de cargos maiores. Nível médio, né? Nível médio. Há 1 ano atrás teve meio que uma bomba, né, acho que foi a Amazon, que falou que ia cortar os Nível médio. gestores A de nível médio Microsoft pela cortou. metade, A né? Microsoft cortou. Talvez tenha sido a A Microsoft. Microsoft cortou muita gente de A nível comunidade médio, discutiu muito né? isso na época. E aí você fala, cara, qual é a lógica? A lógica se inverte, né? Porque a lógica é, você aí pega o júnior, a ideia é, um júnior com uma IA mais amadurecida, ele consegue entregar, ou ele é acelerado tão rápido, que ele consegue entregar o que um cara desse nível médio, que talvez eu não precise desse cara, nem no nível médio. Eu consigo colocar Superpoderes num superpoder júnior. num júnior, mas também, no final das contas, o que eu estou pensando com isso? Ainda é o viés da produtividade, né? Vou reduzir custo, achatar nível médio, e aí eu consigo botar gente mais barata, com uma IA,
para entregar a mesma coisa que esses caras entregavam um Mas pouco mais. tem toda uma questão de soft skills aqui que a gente não tá nem entrando nela, né? Vou dar um exemplo aqui meu pessoal. Na era da bolha da internet, vamos dizer assim, nos anos 2000, eu era um pré-adolescente de 13 anos de idade que eu já sabia fazer sites nessa época. Talvez nesse período, menos de 1% da população tinha essa habilidade técnica de fazer um site do zero e botar no ar. Perfeito. Significa que eu estava pronto para tirar empregos de gerentes de grandes empresas? De forma alguma. Eu era um moleque, né, que gostava de jogar bola e aprontar por aí, mas tinha essa competência técnica. Então, não necessariamente um júnior com superpoderes de IA tá pronto para assumir o BO, sei lá, de sou agora head de um time de vendas, né? Existe Sim. um gap de soft skills enorme aqui, né? Tem a palavra, vamos pensar, esses 3 pontos que a gente falou, reposicionar, restringir e reduzir, né? Uhum. Vamos pensar do ponto de vista de uma variável aqui, que é a experiência. Né? Sim. Quando eu falo do perfil que a gente está vivendo hoje, do reposicionamento, nós estamos fazendo que é uma redistribuição de experiência. Eu tenho novas experiências que eu preciso, então eu estou investindo mais nessas novas experiências. Né? Quando eu falo do ponto da restrição, eu tenho escassez de experiência. Ou seja, eu estou provocando com a IA a escassez de experiência, porque eu não preciso do júnior, porque uma IA comigo, né? Eu fazendo a gestão da IA, eu consigo entregar, de repente, o que o júnior pode fazer. E do ponto de vista da redução, né, que a gente está falando, é uma compressão de experiência. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, eu estou comprimindo a experiência desde um nível médio até o júnior, estou comprimindo essa experiência e estou fazendo com que a IA promova essa compressão e aí eu consigo reduzir, porque eu tenho perfis que conseguem fazer a mesma coisa desde com a IA. Então tem um paradoxo aqui, né? Uhum. Ao mesmo tempo que eu estou usando a IA para matar o emprego do júnior, Eu posso dar superpoderes eu vou usar a IA para ser o superpoder para o júnior. Sim. Né? Uhum. Então, ou seja, cara, então o que a gente tem que usar? Então, vamos pegar esse recorte que a gente fez. Ou seja, o que o Gartner fala muito no evento? Fala o seguinte, cara, nós não temos hoje dados suficientes para falar que a IA está responsável por desemprego. O que a gente tem conhecimento, clareza é o seguinte, nós estamos com a prontidão do ser humano está muito abaixo da prontidão da tecnologia. Uhum. Nós vamos, como sociedade, como seres humanos, nós vamos ter que investir muito em conhecimento para a gente poder construir, tornar realidade o potencial que essas tecnologias estão fazendo. Uhum. E não é só olhando do ponto de vista da produtividade que a gente vai fazer isso. Então a provocação deles é falando, nós não estamos ainda impactando, mas nós temos uma série de oportunidades. E aí eu acho que é essa discussão legal, ou seja, nós, como líderes, se a gente for olhar para o nosso time, a nossa liderança, o que são os aprendizados? Qual é o papel que a IA vai ter nessa transformação que a gente tem que usar, né, que a gente tem que percorrer? Como que a IA pode ser uma ferramenta para a gente construir essa construção de valor? E não só olhar do ponto de vista da produtividade, né? E aí eu acho que esse que é um pouco da discussão. Então, o primeiro ponto, né? Eu vou puxar aqui, Ricardo. O primeiro ponto, se a gente for falar assim, do reposicionamento, não tem muito o que fazer. Porque o que você está falando é o seguinte, cara, eu estou precisando contratar já gente num perfil que eu não tinha. Eu não tinha um cara, um cientista de dados, eu não tinha um cara, um engenheiro de prompt, eu não tinha um cara que me trabalhava os meus dados, né? Cara, eu não tinha, agora eu preciso desse cara e eu vou ter que tirar de algum lugar para colocar aqui. Ponto. Né? O que eu posso tentar fazer é uma educação. Será que eu tenho o potencial das pessoas que eu estou tirando de uma área, jogar eles para fazer ali? Mas, cara, é um hard skill, muitas vezes aqui, que a gente está querendo. Nem tem no mercado todo esse hard skill. Talvez eu precise investir. Mas, cara, é muito difícil. Então, esse impacto que a gente está tendo agora... Mas se a gente for falar da restrição, que é o segundo impacto que a gente está vendo, né? Ou seja, eu estou detonando os júniores porque eu estou fazendo o trabalho deles. Fortalecendo a gestão. Né? Talvez o exemplo seja ter uma IA como um mentor. E se eu tiver a IA como um mentor que ajuda a capacitar o júnior antes dele ser botado para jogo. Né? Os novatos, eles vão ter as conversas com a IA e a IA vai guiá-los para que eles consigam melhorar, né? Ou seja, através de conversas, através de processos educacionais movidos pela IA, eles consigam avançar mais rapidamente, né?
seja, nós temos uma IA que tem o contexto da nossa empresa, do nosso nicho, dos nossos clientes, que conhecimento precisa ser estabelecido e ela ajuda a rampar uma pessoa. A gente fala muito de ramp, né? De rampar uma pessoa, em vez de demorar 3 a 6 meses, rampar ela em 45 dias, Uhum. né? Talvez essa seja um desafio. Uhum. Eu continuo me preocupando com essa questão de fazer essa incubação dos talentos pela dificuldade de caixa das empresas de investir nisso, mas eu vou me permitir fazer um devaneio aqui e você avalia o quão dentro ou fora eu tô. Mas se a gente pega, por exemplo, algumas profissões como para ser médico, para ser engenheiro, você não é colocado para jogo no teu segundo mês de faculdade, tá certo? Você quer subir um prédio, você quer fazer uma cirurgia, você vai ter que ficar pelo menos 5 anos na faculdade, você vai ter que fazer residência, você é testado de N formas, de certo modo você é incubado durante um tempo, até você ter as habilidades necessárias para botar a mão em uma coisa que tem um risco extremo. E na minha cabeça sempre existiu essa crítica, né? Pô, para ser engenheiro, para ser médico, para ser advogado, tanto tempo de informação. Agora, quando eu vou botar alguém na área de marketing, na área de vendas, na área de CS, camarada tá no terceiro mês de turismo ali, já tá servindo para pôr na área de vendas. É uma crítica, né, que eu tô fazendo. Sim. Será que a gente não deveria, para posições empresariais, para posições de escritório, vamos dizer aqui, ter quase que a mesma perícia, o mesmo cuidado que a gente tem para outras formações? A pessoa vai ter que realmente ser de fato formada até ela atingir o nível de habilidade necessária para ser alocada para jogo? Faz sentido ou é um devaneio muito grande? Eu acho que aí entra um pouco do que a tecnologia te entrega. Um erro de 1%, de 2%, de 5% numa operação com o meu marketing, com a minha área de É vendas, tolerável. com a minha área de tecnologia programando, Uhum, é muito diferente de um erro de um médico, claro. de um erro de um analista de risco de um banco, um analista de crédito de um banco, né? Ou seja, então a questão é o quanto a tecnologia consegue te entregar de acuracidade. Uhum. Isso vai fazer você falar, cara, eu tolero mais erros num determinado ponto, então eu consigo trazer pessoas mais inexperientes e colocá-las para fazer. Agora, será que hoje eu não tenho, por conta de um tempo muito largo que precisa ver para ele testar todos os cenários possíveis, né? Ele precisa ter quilômetro rodado. Será que eu não consigo botar ele num simulador de voo? Aham. E ele ter situações reais críticas para ele passar por determinadas coisas, e aí se ele fizer X horas de simulador de voo, ele está Seria. mais preparado para pegar o avião e sair? Sim. O exemplo talvez esse seja melhor, né? Eu falei da medicina ali, talvez um simulador de voo, sei lá, para você vai trabalhar na aeronáutica ou qualquer outra coisa, você tem que ter sei lá, 100 horas É, simulado, de voo simulado, antes de segurar isso. um leme ali, Mas né? eu nunca perguntei quando eu entrei no avião para perguntar quantas horas de simulação de voo, quantas horas de voo real tem o cara. Talvez eu tenha pego voos já, Era o que era o primeiro primeiro voo do voo do cara, cara. vai saber, né? Não sei lá. Mas ele estava preparado. Mas ele estava preparado, Sim. né? Ele talvez não tinha a experiência ali prática, porque ele não estava em situação real, mas o simulador é tão bem feito, né? Então as empresas trabalham tão fortemente no simulador que ele prepara efetivamente o cara para situações Uhum, complexas, uhum. né? Então, e ele não deve começar como piloto principal, né? Deve ser o copiloto. Depois de um tempo de copiloto, ele vira o piloto principal. Ou seja, tem um protocolo, né? Mas como que a gente acelera isso nas nossas posições? A Então, própria IA poderia a IA ajudar. pode ser esse Criar mentor. esse ambiente imersivo, criar simulações de ambiente real, onde você consegue até medir a taxa de erro da pessoa, falar, bom, que bom que ela ainda não estava em produção, né? Porque ela ainda está errando 20% aqui e isso não dá para Sim, tolerar ainda, sim. né? Se for olhar do ponto de vista da minha preocupação com relação à IA como mentor, é não criar uma IA que tenha muito viés. Uhum. Porque eu posso criar um monte de gente, tudo igual, meio linha de produção, e eu não dar a possibilidade da pessoa abstrair um pouco daquilo e trazer alguma coisa nova, Uhum. né. Então só o cuidado tem esse mentor ser quase que um chefe dele, e aí você inverte a posição, né, em vez a IA não pode ser o chefe da pessoa, e falar porque ela foi o mentor. Não, a IA é um facilitador, é um mentor que facilita a tua compreensão, mas é você que tem que construir o seu E trajeto. tem vários contextos que demandam adaptação disso, porque, né,
não é só por funções, mas, por exemplo, um vendedor da Hamper é um vendedor diferente do vendedor de qualquer outra empresa. Então, não dá para ter uma IA mentora genérica de formação de vendedores, né? Você tem que adaptar muito também para o contexto da sua empresa, né? Sim, sim. O segundo recorte que eles fazem, né, que eu também gostei, é o IA como um revisor. Uhum. Então, a IA como mentor, depois a IA, ela pode ser um revisor. Então, você está na sua operação, né, com seu time, ou você como um gestor, né? O que que você quer? Você quer lá, lembra no nível lá que a gente falou do nível de redução? Eu quero reduzir meu nível médio, Ou deixar de contratar. ou deixar de Uhum. contratar nível médio, né? Na realidade é o seguinte, será que você tendo um IA como um revisor do trabalho que ele faz e sugerindo para ele outras coisas, atuando um pouco até como um revisor mais mentor dele, né, ou quase um coaching dele, Aham. vamos colocar, né, se fosse um coaching, será que ele não tem possibilidade de fazer esse gestor entregar mais? É, eu acho que essa é a boa definição do copiloto, né? É Uhum. você mais o copiloto de IA rende por três, né? Uhum. Uhum. Você pode ter um revisor que vai tirar, por exemplo, atividades de baixo valor, né. Todos nós, como estamos ali gerenciando, cara, tem atividades que a gente faz e a gente fala: "Cara, isso daqui é uma chatice, eu tenho que fazer". Revisar chegou um contrato de 30 páginas ali que você tem que ler. Putz, Pelo menos assim, quais são os pontos principais para eu dar uma olhada? Eu não precisaria ler as 30 páginas, eu tenho que Uhum, ler alguns pontos. Será uhum. que não tem algum revisor que pode me ajudar nisso? É um exemplo básico, mas acho que é para dar mais a ideia, né. Perfeito. Ou seja, então, será que se eu construir agentes que são os meus gestores de nível médio, eu não ajudo eles a serem mais rápidos de atuar, a serem mais rápidos de intervir em situações para fazer a empresa crescer mais rápido, para suas áreas desempenharem melhor ou trazerem inovação, né. Então, a IA como um revisor para a parte que a gente falou da redução, ou seja, talvez seja então, leve a gente a pensar o seguinte: "Não sei se eu preciso abrir mão do meu gestor, porque se eu vou crescer, se eu não estou olhando só do ponto de vista da produtividade, mas eu estou olhando o seguinte: "Cara, eu preciso criar outras competências aqui na empresa. Será que não é mais fácil eu pegar esse meu gestor de nível médio, ter uma IA que ajude ele a fazer mais do mesmo?" Ou seja, eu vou buscar produtividade, mas essa produtividade que eu busquei não é para mandá-lo embora e para eu somar o de um dividir em outros 2, em vez de ter 3 gestores eu vou ter 2, mas eu continuar tendo o terceiro ou os 3 com slack suficiente para construir o novo? Uhum. Então eu acho que essa é a ideia, ou seja, da IA como um revisor e que ajuda nessa construção desse novo perfil, dessas novas características que precisam ser desempenhadas. Principalmente para liberar tempo para quem faz um trabalho intelectual ter sobra de tempo aqui para pensar os novos rumos da Isso, empresa. Uhum. isso. E o terceiro ponto, e aí bate um pouco comigo até, né, que é a IA como um conselheiro. Uhum. Né, e eu já vejo empresas, cara, eu uso e eu tenho, a gente tem conselhos que o relatório, que é uma coisa que, cara, a coisa mais chata do conselho é você ficar falando de relatório, relatório já é gravado com uma IA, de verdade, o cara bota Aham. o notebook LM, bota os dados Gera um ali, faz um videozinho. promptinho, faz um arquivo lá e manda gerar um vídeo ou um podcast. Nossa, você acabou de me salvar um dia por trimestre de É, ter que fazer relatório e gravar vídeo. joga lá, cara, e ele faz. E ele Aham. faz. E de verdade você não perde tanto. E na verdade porque você tem que se contextualizar e você vai ter as perguntas. Então quem faz o trabalho pega aquilo, estuda com os materiais enviados, e aí você levanta só os pontos de pergunta. Aí você faz a reunião de conselho ser muito mais rápida. Perfeito. Você numa reunião de conselho, se você tiver uma IA para falar o seguinte, cara, a pergunta que a gente faz toda hora, né? Nós estamos estruturados para entregar o nosso desafio? Cara, e se você ajudar, você tiver ajuda como um conselheiro, como uma alta gestão da empresa, como um empreendedor, para usar a IA para desenhar a sua estrutura, para te ajudar a desenhar essa estrutura, para fazer o acompanhamento que você tem das pessoas. Imagina que eu receba antes o que que as pessoas fizeram. E a IA me ajuda a processar aquilo com os objetivos da empresa, com o cenário que eu estou vendo do mercado, e eu já chegar no one-on-one muito mais estruturado para falar com a pessoa, com um plano de ação mais estruturado. Será que não me ajuda como conselheiro, como gestor, para ampliar as minhas habilidades executivas? Né? Uhum. Então, ou seja, usar a IA
nesse sentido, você vê que aqui a gente já está até falando que não é nem a questão do perigo de perder o emprego, Uhum. mas é do perigo de perder a relevância. Né? Se você não estiver usando essas ferramentas, você acha que você vai continuar fazendo na mão? Né? Não estou falando para a IA ser a sua criatividade, mas você usar a IA para você entregar mais rapidamente E liberar impactos mais espaço para você usar mais sua para você criatividade. refletir mais. Aham. Para você refletir mais, ou seja, a imaginação, a criatividade ainda são atributos do ser humano, Uhum. né? Então que você está criando, por isso que eu gosto muito, eu falo assim, a minha definição de IA é dos últimos 30 anos, dos últimos 40 anos, é a tecnologia que está trazendo menos trabalho para mim. Todas as outras trouxeram mais trabalho. Né? A microcomputação me trouxe mais trabalho, porque daí eu tinha que fazer mais coisas. Uhum. A internet, o e-mail, a O WhatsApp, então. hipercomunicação, o celular, tudo, o WhatsApp. Cara, eu falo hoje com mais pessoas do que meu pai falava na minha idade. Não, sem dúvida alguma. Você fala em Num um dia dia eu o que falo que ele ele fala um falava mês. no mês. Pode Eu falo contar. num mês. Uhum. Então, cara, isso daqui tem um impacto para a cabeça que eu não sei se a gente vai ficar tantando, o que vai acontecer, mas Sim. é um impacto absurdo. Uhum. Né? Quando eu olho a IA, eu já Ela é a estou solução vivendo pra isso. isso, né? Eu já Uhum. estou vivendo isso na minha Uhum. vida. Né? A IA tem feito eu economizar tempo. Uhum. O que muitas vezes eu erro é que, em vez de economizar esse tempo e usar para outras coisas, eu estou enxertando com outros compromissos. Sim. Sim. E não estou conseguindo aproveitar esses benefícios direito. E esse é o perigo, que é o perigo da produtividade. Sim. Eu deveria estar trabalhando que esse Slack que eu estou criando para construir o novo. É, sim. Né? O que vai ser Mas é uma a questão nova de a posição? gente estar condicionados, né? Nós já Muito. estamos condicionados a fazer as coisas da forma como a gente sempre fez, né? E essa é a briga, por conta do resultado imediato, a gente não está usufruindo dessa oportunidade de a gente construir um resultado mais perpétuo, Uhum. uma transformação. Então, no final das contas, o que mais eles estão falando, né? Quando eles falam do cenário do emprego, que olha, tem um desafio, mas ele não é hoje como as notícias estão falando. E se a gente for olhar o cenário futuro da IA, com a liderança e com a gestão da empresa e esses 3 recortes que eles colocaram, eles estão tentando dar um mapa, né, para as empresas ali, para quem teve no evento, para os clientes do Gartner, né, um mapa de, cara, é a prontidão humana. Você precisa usar a IA como um parceiro da prontidão. A IA pode ser, já que ela está mais avançada, use-a para aumentar a velocidade da prontidão humana. E você está preparado para construir, porque no final das contas, você quer que tanto a prontidão humana quanto a da IA, elas avancem numa performance, que elas se encontrem lá na frente, e aí sim você vai ter a construção do valor. Né? Uhum. Então, para o gestor, para o empreendedor, para o C-Level, para o CEO, né, para a diretoria, para a alta gerência das empresas, a mensagem é, cara, use a IA não só para olhar produtividade. Use a IA para construir o seu novo futuro. Uhum. Né? Porque não é isso você não está lutando contra a maré. Pelo contrário, você está preparando um futuro que provavelmente vai precisar de muita gente. Né? Então essa é a mensagem, eu acho que é uma mensagem que eu não sei se é a verdade, mas é uma mensagem que para mim faz sentido, Uhum. e é a mensagem que eu prefiro acreditar. Sim. Né? Eu prefiro acreditar, e quando eu olho em perspectiva as outras transformações que existiram ao longo dos séculos, Uhum. né? Todas elas trouxeram esse primeiro impacto de que o mundo vai acabar, Uhum. o emprego, e aí a gente transformou isso. Né? E é aqui que tem onde surgiram as grandes empresas e elas criaram muito diferencial. Talvez essa seja a oportunidade para todos os empreendedores que estão nos ouvindo, né? Uhum. Tem uma janela de oportunidade gigante. Sim. Né? Cuidado para você não apostar no cavalo errado nessa janela, né? Muito bom. Vamos fazer os nossos ups and downs? Vamos lá? Começa você aí. Vou começar eu então. Bora lá, mudar um pouquinho a dinâmica. Cara, para mim um down é empreendedor tomar decisão por hype ou por notícia, pelo que está acontecendo no noticiário, porque hype gera euforia e boas decisões não combinam com euforia, né? Então, seguir aí, e olhar para desligamentos agora no time, né? Porque as outras empresas estão fazendo com a narrativa da IA e você adotar isso dentro de casa, para mim é um erro. E uma recomendação que eu já deixaria a reboque é a gente medir na qualidade de time
o quão preparados a gente tá para essa nova era e realmente conseguir visualizar o arco a ser preenchido. Uhum. Porque a partir do arco a ser preenchido, a solução, ela não é só desligar, talvez passe também para desligar, porque você vai ver que tem posições que infelizmente, pô, não tem salvação, mas essa é a solução mais simplista. Dentro desse arco, você como executivo vai precisar visualizar o quanto que você vai precisar transformar o seu papel e o quanto que você vai precisar se habilitar em saber a usar a IA adequadamente. Você vai ter que ver a reorganização dentro do seu time, pessoas que vão ter que ser realocadas, pessoas que vão ter que se manter na posição, mas mesmo se mantendo, vão ter que ter um upskilling ali para saber trabalhar com Sim. inteligência artificial. E, por fim, eventualmente, pessoas que vão precisar ser desligadas porque aquela habilidade não vai mais fazer sentido ou qualquer coisa assim. Mas acho que ir direto para o corte é uma solução simplista demais que, de longe, não resolve o problema. O que a gente tá falando, né, Ricardo, no episódio inteiro é que ele não tá negando que vai ter um impacto social. Uhum. Terá um impacto social. O meu receio é que vai aumentar o gap entre pessoas não preparadas e pessoas preparadas, Sim. né? Mas isso não é uma questão só de educação, só dos governos, é uma preocupação das empresas também. Também. Porque se a gente não tiver gente para fazer as coisas, nós vamos continuar não aproveitando o potencial da tecnologia que vai avançar cada vez mais rápido, né? Perfeito. Acho que esse é um ponto, né? Vou puxar o meu down e já emendo o meu up aqui. O meu Ok. down é muito simples e a gente falou o episódio inteiro. Não foca só na produtividade, né? Uhum. A produtividade você pode ir de gastar 100 para 80, né? Mas você falar no crescimento da construção de valor, você pode ir de 1.000 para 10.000, Uhum. né? Então, eu acho que precisa o empreendedor, ele precisa balancear. Quem está só olhando para a produtividade tem um baita risco. Para mim, isso é ruim, né? Então, muito cuidado, só olhar em produtividade. Quando a gente olha do ponto de vista né, puxando o meu up aqui, eu acho que a principal ponto, eu até nunca fazemos como perguntas, né? Mas eu falei assim: quais as IAs? Se algum empreendedor já está respondendo essa seguinte pergunta: quais IAs são necessárias hoje para construir os novos papéis que eu preciso? Para mim, o empreendedor que já está com essa visão, cara, eu diria que esse cara eu tô batendo palma, Uhum. né? Porque o desafio vai ser esse, né? Eu não consigo, de verdade, todos os negócios, Ricardo, mas todos, isso eu posso afirmar 100%. Eu não tive um negócio hoje que eu olho e eu não vejo a necessidade de novos papéis para poder usar a IA do jeito que tem que ser usada. Não existe uma empresa que eu tô vendo. Cara, as grandes empresas de IA estão se retransformando por conta disso. As big techs estão se... Ainda mais a nossa empresa no dia a dia não tem que pensar nisso. Uhum. Todas as empresas vão ser impactadas com isso. E a gente precisa pensar quais são os perfis, quais são as características que a gente precisa desempenhar para isso. Então, empreendedor que já está olhando para isso, esse cara já está com uma visão lá na frente, uma visão que eu acho que está super acertada. Boa, muito bom. O meu up vai parecer um pouco filosófico, mas depois eu vou debugar um pouquinho. Ele é olhar menos para a redução de pessoas e mais para a expansão de capacidade das pessoas, né? Parece um pouco filosófico, mas se a gente for olhar para os cases, aonde a gente está no momento presente, Brasil, novembro de 2025, eu visualizo muito mais cases de pessoas que já tinham capacidade para desempenhar os seus papéis e que estão rendendo ainda mais por conta da IA, do que aquele case que todo mundo tem medo de IAs fazendo coisas que os humanos fariam, sabe? Então, para mim, isso responde. Eu não sei se pode ser que amanhã ou daqui 6 meses, como a gente já brincou, sempre que a gente fala de IA, a gente tem que assumir que é uma coisa temporal. E talvez se você estiver ouvindo esse episódio no meio de 2026, você vai falar: o Ricardo falou uma grande bobagem, porque realmente aqui tem um monte de IA fazendo o trabalho que meus vendedores faziam, e aí tá tudo bem, mas no final do ano de 2025, hoje o use case para mim, tradicional de IA, é a IA expandindo a capacidade de alguém que já sabia fazer o trabalho e não substituindo o trabalho de alguém. Mas, cara, tem um exemplo assim que veio na minha cabeça falando, um exemplo muito fácil, né? E é só mudar como você conta a história, Uhum. né? Eu posso contar a história de que eu reduzi 6 horas de trabalho por semana. Ou eu posso contar a história que eu aumentei minha capacidade
em 15% Uhum. de entrega. Uhum. Então eu posso falar assim, cara, o meu time reduziu 6 horas de trabalho. Ou eu posso falar, o meu time agora entrega de 10 pessoas, entrega o que 11, 12 pessoas poderiam entregar, Perfeito. né? É completamente diferente a história, Aham. né? E aí você está desafiado a crescer, não desafiado a reduzir, Aham. né? Então é a perspectiva, é como você conta a história. Então eu acho que você está falando é justamente isso, né? Perfeito. Olhar a história, olhar o elefante, não pelo rabo dele, mas olhar pela tromba, né? É o Sim, mesmo sim. bicho, Mas mas você olhar ele para frente, né? perfeito, mas se é quase um manifesto aqui, mas se a gente for olhar o que a gente abriu o episódio falando, infelizmente a mídia ela gosta de noticiar a catástrofe, né? Gosta de ser o Uhum. cavaleiro do apocalipse e sempre dá o ângulo do o empresário perverso, a big tech destruidora do mundo tá mandando embora a metade da galera por conta da inteligência artificial. Olha como Sim, eles são carrascos, né? sim, é isso aí. Muito bom. Fechou, cara. Valeu, até Valeu. o próximo. Até.